Miqueias capítulo 4, do verso 1 ao 5, irmãos. Vamos ler o texto, depois eu mostro a divisão para os irmãos aí. Miqueias 4, do verso 1 ao 5. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas cada um se assentará debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas, quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Curve a sua cabeça, se você ainda não orou, hoje, faça isso agora, peça que o Senhor nos ilumine nessa noite sobre esse texto, sobre a luz desse texto. Senhor, te damos graças por mais essa oportunidade. Cantamos louvores que exaltaram, Senhor, a tua obra, o teu poder. Cantamos que a criação é testemunha e louva e te adora pelo teu grande poder. Ó Deus, quanto mais nós, Pai, necessitamos reconhecer que tu és poderoso. E diante de ti, Senhor, reconhecer os nossos pecados, nossas falhas. Quem somos nós, Senhor? Senão tão somente pecadores necessitados da tua graça e do teu favor. Por isso aqui estamos mais uma vez necessitados de compreender a tua verdade relatada nesse texto que acabamos de ler, tão distante de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender. Que o teu Espírito Santo se derrame sobre mim e sobre todos esses que aqui estão, nos trazendo entendimento, que os nossos corações se alegrem em tudo aquilo que vamos compreender e entender. Que não venhamos, Senhor, a sair daqui da mesma forma que entramos. Que haja alegria, que haja temor em nossos corações. Acima de tudo, Deus, como sempre te peço, gratidão. Não nos deixa viver um dia sequer sem reconhecer quem tu és, Senhor, sobre todos nós. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa nesse tempo que teremos. Abre os nossos ouvidos, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o sermão passado, assim como os sermões até aqui, foram sermões muito difíceis de ouvir, onde Deus mostra que Ele fará justiça. E várias promessas do Senhor de castigo foram relatadas aqui pelo profeta Miqueias. Palavras duras. No nosso contexto aqui imediato, que é o capítulo 3, o Senhor chama a atenção do governo, da liderança religiosa, e os chama de corruptos e hipócritas. E no final do capítulo 3, verso 12, a conclusão, se você olhar no seu texto aí, corrobora para essa verdade. O quanto
as palavras do profeta, exigiu dele coragem, como ele mesmo disse no verso 8 do capítulo 3. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão, Israel seu pecado. Aí ele termina no verso 12 dizendo: portanto, por causa de vocês, vocês quem? O governo, a liderança, o Estado. Vocês quem? A liderança religiosa, os profetas, os sacerdotes. Ele diz: por causa de vocês, Sião será lavrada, destruída, como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, totalmente destruída. E o monte do templo, numa colina coberta de mato. O Senhor, pela boca do profeta, declarou que eles não mais teriam esse governo que até então eles se sentiam seguros, prósperos, tranquilos, cheios de prazer. Não teriam mais. Eles não teriam mais a religião, o lugar de adoração, onde eles ali cultuavam a Deus e diziam: somos intocáveis, o Senhor está conosco. Mostrava toda a sua presunção, verso 11, finalzinho. Deus está conosco, nenhum mal nos acontecerá, vai ser derrubado, destruído. E tudo isso, estrategicamente, ela é colocado nos montes, nos mais altos montes, onde ali se mostrava todo o poder, toda a autoridade, toda a glória, todo o glamour. Senhor, tudo isso eu vou destruir, todos serão levados cativos. Perderão o seu governo, perderão a sua terra, perderão a sua liberdade e adoração, perderão as suas famílias. Serão todos, uma boa parte, aniquilados. E aí vem o nosso texto em questão. Especificamente, o capítulo 4 e o capítulo 5. É um bálsamo, meus irmãos. É o Deus gracioso se manifestando. O mesmo Deus que é justo, que é juiz, que trouxe e sempre prometeu que os injustiçados receberiam a sua justiça. E os que cometeram a injustiça seriam penalizados por isso. Aí aqui agora, depois de um discurso tão pesado, o capítulo 4, que vai até o capítulo 5, ele vai trazer um bálsamo. Aqui especificamente, no verso de 1 a 5, introduz essa verdade. Como é que eu vou dividir aqui o nosso texto? Simples, meus irmãos. O tema aí da nossa pregação de hoje é: a justiça reinará. A história não terminará com o pecado vencendo, com a injustiça vencendo. A história vai terminar com a justiça reinando. E essa justiça tem nome, é Deus. Então o nosso texto é, verso 1 a 4, chamado irresistível. E o verso 5, chamado irrevogável. Bem didático, e um ponto está dentro do outro. Aquele que foram chamados aqui no texto para viver essa justiça, em hipótese alguma, podem sair dela, podem deixá-lo. Irrevogável é isso, não podem voltar atrás, não tem força para isso. Mas antes que eu comece a expor o texto, eu preciso dizer duas coisas aqui, importantes. Tá, irmãos? Há duas maneiras de interpretar essa porção aqui. O capítulo todo. Capítulo 4, capítulo 5. Principalmente promessas, profecias que apontam para o futuro. Se você prestar atenção, o nosso texto ele vai começar exatamente caracterizando isso. Onde? Aqui, nos últimos dias. Essa expressão aí, últimos dias, é uma expressão técnica empregada só 13 vezes no Antigo Testamento. E sempre com referência ao fim dos tempos. Sempre. O ponto é,
como é que os recebedores aqui, originais, entendiam quando eles ouviam isso? Meus irmãos, quando eles estão ouvindo o profeta, o que é que eles têm como Bíblia? Eles não têm a Bíblia que nós temos hoje. Eles têm o Pentateuco. Somente isso. Eles aqui se tornaram para nós o Antigo Testamento profético. Mas eles, quando escutam isso aqui, eles não têm todo o entendimento que nós já temos hoje. Certo? Então, existem duas linhas de interpretação, basicamente duas, as principais. Que cada uma vai olhar para esse texto e vai ver ele de uma maneira diferente. A primeira delas, os irmãos aqui já ouviu falar sobre ela. Já tivemos várias pregações que eu citei, vou lembrá-los. A primeira é o dispensacionalismo. Dispensacionalismo, vou lembrar os irmãos. Normalmente é uma cultura aqui do Brasil, quase todo mundo, sem saber, está dentro dessa linha, dessa corrente de interpretação, dispensacionalismo. O que é isso? Vou lembrar os irmãos. É aqueles que acreditam em arrebatamento secreto, é aqueles que são pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação, mas em questão aqui, dispensacionalista olha para esse texto e diz que isso aqui vai se cumprir aonde, meus irmãos? No milênio literal. Quando é que essa profecia aqui, últimos dias, vai se cumprir? No milênio literal. Onde é que tem isso? Apocalipse capítulo 20. Depois você lê lá. Aí está lá. Uma outra linha, chamada aliancista, vai olhar para esse texto e vai dizer: isso aqui começou a se cumprir quando Jesus veio, encarnou, morreu, ressuscitou e foi aos céus. Então começou a se cumprir isso daqui, que está aqui escrito. A gente vai ler aqui devagarzinho, aí você vai pensando. Certo? A primeira, não se cumpriu ainda. A primeira acredita, o dispensacionalista acredita que isso aqui, essa verdade que está aqui do verso 1 ao 5, se você prestou bem atenção, é algo maravilhoso. Se você olhar para o texto aí, vamos passar só a vista. Diz no verso 1 que aquilo que foi destruído, do verso 12, vai ser restaurado. O monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes. O que é que tinha lá? O templo. O que é que estava lá? Jerusalém, Sião. Tudo que foi destruído no 12 vai ser restabelecido, restaurado. Aqui. Quem foi destruído? Que o verso 12 disse para a gente, e todo o capítulo 3, foram as nações, os governos que estavam agindo em corrupção, praticando a injustiça. E assim também todos os líderes da religião da época, os profetas, os falsos sacerdotes, os falsos seguidores de Deus, todos foram destruídos, corruptos, injustos, depravados, todos. Aí aqui no verso 2 diz que muitas nações virão e dirão: venhamos, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó. Para quê? Para ser ensinado a guardar os caminhos e andar nas veredas. Dá uma ideia de um convencimento, talvez conversão para alguns. No mínimo aqui um convencimento de que a maneira que eles estavam vivendo não era correta. Aí se você continuar, ainda no verso 2, vai dizer lá: porque de Sião sairá a lei, a ordem. Eles estavam vivendo sem lei até então, verso 12, por isso que chegou sobre eles o juízo de Deus. Agora, nesse tempo aqui, a lei de Deus vai ser aceita,
vai ser praticada, vai ser vivida. E a palavra do Senhor em Jerusalém vai ter peso. E aí o verso 3, a questão de justiça, diz, e julgará entre muitos povos e corrigirá. Percebeu aí? E aí o que é que diz mais? Ainda no verso 3, finalzinho, nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra, não vai ter mais briga, não vai ter mais confusão. E aí o verso 4 vai dizer que vai ser uma tranquilidade, ninguém vai mexer mais no que é do outro, ninguém vai tomar mais nada do outro. Todo mundo vai viver na tranquilidade, olha aí. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira, sombra, prazer, segurança, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize. Ninguém vai mais sofrer injustiça. Ninguém vai ter mais aquilo que é seu de direito tomado. Por quê? Aí o verso 4 termina. Ó. Porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Aqui é uma versão diferenciada daquela expressão que normalmente está na boca do profeta. Assim diz o Senhor. Aqui está diferente, mas é a mesma coisa. Como é que está dizendo aqui? Porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. E aí o verso 5 dá a ideia que ninguém vai conseguir sair disso. Para sempre vai viver desse jeito. Isso aqui é maravilhoso. Mas o ponto é, quando é que isso vai acontecer? Então, o dispensacionalista vai dizer, isso aqui vai acontecer no milênio, que está descrito lá em Apocalipse capítulo 20. Aí o aliancista vai dizer, não, isso aí já está acontecendo. Começou a acontecer isso daí, quando Jesus veio. Jesus veio, encarnou, aí ele venceu a Satanás, amarrou a Satanás, Mateus 12, um valente, amarrou ele está seguro agora, ele não age mais como ele agia antes, e o Senhor começou a reinar. E todas as nações estão se voltando para Deus. O aliancista vai dizer isso. Entendeu aí, irmãos? Mas, pastor, qual é a certa? Não é questão de certo ou errada. Qual é que o senhor está aí, pastor? Eu estou na primeira. Hoje eu estou na primeira. Eu acredito que isso aqui vai se cumprir no milênio literal. Pastor, o senhor pode estar errado. Posso. Mas o outro também pode estar errado. Mas o ponto aqui, que eu quero que vocês guardem. Vou repetir de novo, tá? Eu já disse isso várias vezes para os irmãos. Isso aqui não afeta a salvação. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Por que o senhor está abrindo a nossa mente para isso de novo? É porque hoje a informação está divulgada aí, há muita briga em relação a isso. Há alguns que exageram e chamam aqueles que defendem que o cumprimento dessa profecia vai ser no milênio literal, herege. Não, irmãos, não é. Também há muitos que dizem, esse pessoal aí, aliancista, gosta de alegorizar as coisas. Tudo eles espiritualizam. São os hereges. Não são. São pessoas que se devem respeitar, ambas as partes. O ponto é que isso não afeta a salvação, meus irmãos. Tá certo? Se por acaso não existir milênio, Jesus voltar, a ideia do aliancista é que isso aqui está começando a acontecer e vai resolver isso aqui, vai se cumprir completamente, porque está no processo de cumprimento, não se cumpriu completo, está no processo de cumprimento, isso só vai completar quando Jesus voltar, a segunda vinda dele. Quando ele voltar, pronto, resolveu tudo. Supomos que essa seja, de fato, a interpretação. Aí está lá o pastor Iranil, está lá você, que talvez creia como eu creio, que haverá um milênio literal. Aí Jesus chega e você diz assim, Jesus, e o milênio literal? Não vai ter, não? Aí Jesus vai olhar para mim ou olhar para você e vai dizer assim, tem não, você entendeu errado. Agora já acabei tudo. Venha.
Não, agora você não vai vir porque você não é salvo. Você se equivocou. Isso não vai acontecer, irmão. Da mesma forma, para o aliancista. Jesus chega e ele diz, opa, novo céu, nova terra. Aí Jesus diz, então, peraí, meu filho. Tem 1000 anos literal aqui para viver ainda, calma. E agora? Agora, viva. Você não vai perder a salvação por causa disso, não. Entendeu, irmãos? Só para os irmãos ficar tranquilo. Isso não afeta. Mas eu, hoje, já pensei um tempo diferente. Voltei para o meu pensamento que eu tenho agora, como eu assumi com os irmãos. Mas isso, já vi muita gente de seminário começar de um jeito, mudar no meio e voltar de novo quando termina. Ninguém fecha isso aqui. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Para não ter confusão para os irmãos, para ninguém achar que isso aqui perde salvação ou coisa do tipo. Mas, sustentando a minha posição, por que, irmãos? Que eu acho que isso aqui vai se cumprir, de fato, literalmente, nos 1000 anos que o Senhor há de reinar aqui. Por quê? Porque, meus irmãos, quem está aqui, acompanhando todas as pregações em Miqueias, nós vemos desde o capítulo 1 até o verso 12 do capítulo 3, considerando tudo que acontece ou que aconteceu aqui como estritamente literal. Do capítulo 1 até aqui, o capítulo 3, verso 12, o Senhor está falando para quem? Para Israel. Monte é o quê aqui? É monte. Jerusalém, Jerusalém. Aí por que quando chega aqui no capítulo 4, meus irmãos? A gente vai olhar para cá, últimos dias, templo não é templo literal, o templo aqui é Jesus que encarnou, porque quando ele está lá no Novo Testamento, aí os discípulos chegam para ele, Senhor, que construção linda, maravilhosa. Aí o Senhor Jesus diz, isso aí, tudinho, 3 dias, destrui em 3 dias, isso aí é levantado. Aí eles não entenderam que o Senhor estava falando dele. Aí alguém vai e diz, olha, tá vendo? O templo é Jesus. Não, lá é isso. Mas aqui não está dizendo isso. Aqui templo é templo, monte é monte. Aí tem outros que dizem, monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas para afluírem ou fluírem os povos. Eles estão indo para o templo. Aí já faz o link templo e igreja. Mas nos capítulos anteriores, templo era templo, não era igreja. Repito, monte era monte, Jerusalém, Jerusalém. E por que aqui a gente muda? Então, a minha dificuldade é essa. Por isso que eu estou mais nessa posição, de que tudo que vai acontecer aqui nesse texto que nós acabamos de ler e vamos trabalhar nele, tudo isso aqui, literalmente, vai acontecer no milênio. Aí eu não vou entrar em detalhe do milênio, que eu não estou falando lá de Apocalipse. Tem um monte de coisa também que eu não entendo, que eu não consigo fechar, entendeu? Mas aqui, nesse texto, eu tenho, meus irmãos, que ser coerente. Se do capítulo 1 até aqui, templo era templo, monte era monte, então eu não posso dizer que isso aqui é o Jesus que veio, ressuscitou e foi aos céus. Não dá, irmãos. Por mais que no capítulo 5 vá fazer uma menção no verso 2 de uma profecia de Jesus. Jesus está aqui? Está. Está. Implicações, meus irmãos. Mas por quê? Porque nós já temos a revelação completa. Mas nós temos que pensar como eles aqui. Lembra que eu disse? Quando eles estão ouvindo o profeta, o que é que eles têm? A lei. Somente a lei. Por isso que é mencionado a lei aqui, a Torá. Somente a lei. Ele não tem os profetas, ele não tem os salmos, não tem o Novo Testamento. Não tem. O que é que eles, quando eles escutam isso aqui, meus irmãos, o que é que eles estão pensando? Então, tentem pensar, meus irmãos, como se vocês não tivessem um Novo Testamento, como se vocês não tivessem os profetas, só tivesse a Torá. O que é que eles imaginariam? Quando eles escutam isso, meus irmãos, eles pensam isso aqui.
Isso aqui o quê, pastor? Exatamente isso aqui, ó. Ah, o Senhor está dizendo que não vai terminar assim. A gente não vai viver a vida toda exilado. A gente não vai viver a vida toda sem um governo justo. A gente não vai viver a vida toda sem o nosso direito de cultuar a Deus. Tudo isso vai ser restaurado em um tempo. O Senhor levantará um rei de carne e osso. Era isso que eles pensavam. Eles não pensariam aqui em Jesus, como a gente quer logo pensar. Eles não pensariam aqui em igreja. Meus irmãos, está muito longe. Eles pensariam exatamente isso. Assim, quando o profeta Isaías profetizou: um menino vos nasceu, o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Aí a gente diz, está falando de Jesus. A gente diz isso porque nós temos o Novo Testamento que vai dar luz para nós e dizer, mas quando eles ouviram aquilo dali, era um rei que viria mais na frente. E tudo que acontece no Antigo Testamento é aquele linguajar que os irmãos já ouviram aqui. São tipos, tipologias de Cristo. Entendeu? Então, meus irmãos, dadas essas ressalvas, é por aqui que eu vou começar. Por isso, o chamado. O chamado é irresistível aqui. Para que a gente entenda que Deus é soberano. E Deus sempre está no controle de todas as coisas. Mas esse povo aqui, quando olha para o profeta e vê o profeta falar essas coisas, é exatamente isso que eles pensam. A semelhança, meus irmãos, da experiência de Jó. Jó, quando está sofrendo tudo aquilo ali, até ele entender que a vida depois da morte foi muita coisa, para que ele fale, o meu Redentor vive. Esse pessoal aqui não tem noção de ressurreição, de novos céus, nova terra. Eles não têm essa percepção. Então, para eles, quando eles escutam isso aqui, vai acontecer. No meu tempo, eles pensam assim, no meu tempo, Deus vai levantar um homem justo. Porque o povo de Deus teve alguns reinados de homens justos. A sua grande maioria foram ímpios, que fizeram injustiça, mas o Senhor levantou alguns. E certamente eles estavam pensando em alguém, quando escutam isso daqui. Então, para resumir, meus irmãos, duas maneiras para entender esse texto. A primeira é essa, que isso aqui não se cumpriu ainda. Vai se cumprir no milênio. A segunda, que já está sendo manifestado, se cumprindo. Começou quando? Quando Jesus veio, encarnou, teve seu ministério, morreu, ressuscitou. Vai se completar, fechar tudo, quando ele voltar na sua segunda vinda. Há quem interprete assim. E quem interpreta assim, olha para isso aqui, e aí, tudo que fala aqui, templo, monte, isso tudo são figuras. Isso tudo representa Jesus. Eu não estou nessa perspectiva. Eu estou na primeira perspectiva. Aqui é monte mesmo, é Jerusalém. Jesus está aqui, mas não explícito, tá certo? Jesus está aqui em Deus, profetizando isso aqui na vida dessas pessoas. Dito isso, então vamos lá. Olha como é que o texto vai dizer para nós aqui, ó. Nos últimos dias. Então, entendendo, esses últimos dias vão se fechar no milênio literal. O Senhor Jesus, aí sim, o Senhor Jesus é o que vai vir e vai reinar. E quando isso acontecer, haverá um período, meus irmãos, onde a paz de fato vai reinar. Porque tudo aqui dá a entender a isso. E quando nós olhamos na história, isso aqui ainda não é vivido. Não é vivido. Tivemos momentos de paz, momentos que o povo de Deus teve alívio. Mas aqui, como está escrito aqui, não. Como é que está escrito aqui, ó, verso 2? Que as nações virão e dirão. Por que é um chamado irresistível? Porque o texto deixa claro para nós aqui, pelo menos para mim, e eu quero que fique claro para os irmãos, que não houve nada forçado. Algo aconteceu
que essas nações se voltaram para esses montes que até então eram destruídos. Nações que não levavam Deus em consideração, que viviam as suas vidas sustentada pela a presunção de que Deus estava com elas. E praticaram as suas injustiças. E o texto está dizendo que vai chegar uma época que essas nações, muitas, não são poucas, muitas, virão e dirão, vão e ainda vão chamar a outros, vão evangelizar a outros a ir a Jerusalém. E é interessante, meus irmãos, que a palavrinha que aparece no finalzinho do verso 1, que está relacionada a essas nações, que no verso 1 chama de os povos, a palavrinha afluirão, a ideia desse verbo aí é de algo que desce, é um jorrar de água, entendeu? Que desce. Aí eu vou ser redundante, desce para baixo. Você já viu alguma coisa descer para cima? Só se for no espaço, né? Não tem gravidade. Mas aqui, desce para baixo. Mas perceba que o texto diz que afluirão, aí entra o verso 2, muitas nações que são esses povos que estão afluindo, né? Estão desaguando assim, vamos dizer, para os montes, que está no verso 1, onde está o templo, onde é Sião, onde é Jerusalém. Aí o texto diz que eles dizem, venham, subamos. Sabe, aí um comentarista diz assim, é estranho esse verbo estar aí, porque a ideia do verbo é de descer, mas a ação que está acontecendo é de subir. Aí ele foi e disse assim, isso denota que o profeta está querendo dar um sinal e a escrita está querendo denunciar que esse fato que vai acontecer é algo sobrenatural, é algo que não parte do homem, porque é um contrassenso. Como é que sobe em algo que diz que desce? Entendeu, meus irmãos? Que é a ideia de um poder extremamente, eu ia dizer poderoso, ó, extremamente irresistível, ao ponto de mudar a natureza da coisa. Entendeu? Muitas nações virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, Israel. Para quê? Olha aí, meus irmãos, não é para brigar, não é para guerrear, não é para fazer culto falso, não é para se prostituir. Mas para quê, meus irmãos? Para ouvir. Para ouvir. Não é para sentir nenhum tipo de experiência sobrenatural, mas simplesmente ouvir. Por que eu digo isso? Porque o texto está dizendo, ó, para que nos ensine. Como é que a gente aprende uma coisa sem ouvir, irmãos? A gente tem que ouvir para aprender. E não só isso, tem um propósito. Aprender os caminhos. Caminhos aqui é a vontade de Deus, é os propósitos de Deus. Essas nações estavam vivendo como? Nos seus caminhos, nos seus propósitos. E quais eram os seus caminhos, os seus propósitos? De injustiça, de perversão, de idolatria. Agora, elas, voluntariamente, e esse voluntariamente, não se esqueça, é a ação de Deus, trazendo essas pessoas, que não são poucas, são muitas, como o texto diz para nós, para ensinar a vontade de Deus, aprender e permanecer, que é a ideia de andar, ó, e andemos em suas veredas. Não é só ouvir, é ouvir, aprender e praticar. Meus irmãos, que mundo maravilhoso. A gente não vive isso na sua totalidade. O mundo está cada vez mais ímpio, cada vez mais depravado. Por isso que não dá para encaixar isso aqui
como se já estivesse acontecendo, está melhorando, melhorando e vai chegar. Não, é o contrário, está piorando, 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 piorando. E deixa bem claro, ó, porque de Sião sairá a lei. Lei para eles é Pentateuco. O que é que vem na cabeça deles? Moisés. Moisés, o profeta. E a palavra do Senhor de Jerusalém. Aí para nós aqui, palavra, que a gente não pode dizer que é a mesma coisa de lei. Palavra aqui para nós, para eles, palavra era a revelação de Deus. Para nós aqui, essa palavra, porque nós temos mais luz, conhecimento, a palavra aqui pode ser o próprio Cristo aqui, já para nós. Aí sim, a gente pode, aqui, palavra. E aí o verso 3. Por que é um chamado irresistível? Porque qual é o louco? Eu estou pensando aqui como se fosse eles. Qual é o louco que abre mão disso aqui? Quando eles estão ouvindo isso aqui, meus irmãos, a Assíria, que é o instrumento de Deus, os primeiros, que vai ser o braço de justiça de Deus sobre eles, sobre o governo injusto, depravado, sobre a religião depravada, injusta, idólatra. Vai ser a Síria. Eles já estão vendo, já começam a ver, não se esqueçam. Miqueias é contemporâneo de Isaías. Profetizou no tempo do rei Ezequias, Jotão. Então ele começa a ver já a movimentação de destruição. E aí eles escutam a profecia dessa. Quem vai resistir um negócio desse aqui? Quem vai dizer que não? No meio do caos, o Senhor sempre traz uma palavra de esperança. E diz, o que é que eles mais sofriam? Era injustiça. Aí o texto aqui, Deus fará justiça nesse tempo. Definitivamente. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá. A ideia de julgar e de corrigir é Deus exercendo a justiça. Independente de quem é a nação. E ele diz aqui, nações poderosas e distantes vão ser corrigidas. Não mais vão praticar injustiça. E a maior injustiça que existe é guerra, meus irmãos. É guerra. Os irmãos estão vendo aí o que é que está acontecendo. É um atentado que aconteceu lá na Rússia, né? Mais de 120 pessoas foram mortas em um shopping, em um teatro. Terroristas, né? Chegaram lá e... Os irmãos viram isso? Pois está aí. Está acontecendo. A maior injustiça que pode existir é a guerra. Nesse dia aqui, o Senhor vai colocar tudo em pratos limpos. Ele diz: estas transformarão as suas espadas. Espada aqui era instrumento de guerra. Se fosse fazer um paralelo, as suas metralhadoras, fuzis, né? Transformadas em lâminas de arados. E as suas lanças em foices. Ou seja, instrumento de guerra seria transformado em instrumento de trabalho. Porque lâmina e foice aí, qual era a maior fonte de renda? Qual era a maior economia dessa época? Era a agricultura. Então o Senhor está dizendo, nesse tempo não vai haver guerra e todos prosperarão. Tudo que vocês plantar, vocês vão colher. Vocês vão ter todo tipo de ferramenta, todos, sem exceção. Olha aí, Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Não vai ter mais ninguém
fazendo treinamento, se capacitando para uma possível guerra que irá acontecer. Aqui o texto é muito claro, meus irmãos. Não vai ter mais guerra. Então esse texto já se cumpriu? Não. Está se cumprindo? Vai chegar uma hora que não vai ter mais guerra? Vai. Mas eu continuo sustentando que isso aqui vai ser no milênio literal. Aí o verso 4. Para mim o verso 4 aqui é o... Se você ler só ele, aí sim, se você ler só ele, parece novos céus, nova terra. Mas ainda não. Olha o que aqui diz aí, ó. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira. Ora, meus irmãos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O povo não podia ter nada. Tudo estava sendo tomado, roubado, arrancado, injustamente, através de sentenças corruptas, ilegais, através de suborno, através de engano. As pessoas não tinham sossego, não tinha prazer, não tinha perspectiva de futuro. Mas aqui está dizendo que eles vão ter paz e tranquilidade. Vão estar, segundo um filósofo aqui da igreja bíblica, na maior tranquilidade. Né? Na maior tranquilidade, meus irmãos. Olha aí, ó. Debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Olha aí, irmãos. Que beleza. Mas a cereja do bolo é isso aqui, ó. E não haverá quem os atemorize. Aí lembra de quem, hein, irmãos, ontem? Temor, hein? Não haverá quem lhe faça mal. Você não vai ficar mais naquela ansiedade de dizer, qualquer hora vão me tomar isso aqui. Ah, eu vou perder isso aqui. Não, não fique temeroso. Fique tranquilo, na suavidade, né, filósofo? Na suavidade. E quem está dizendo isso? O próprio Deus, olha aí, ó. E diz assim, e quem está falando isso aqui é o Deus dos exércitos. Exército, Deus do exército é a ideia de um Deus todo-poderoso, o Deus imbatível. Você está guardado, você está seguro. Olha aí, irmãos. Porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Então aqui, do verso 1 até o verso 4, o que é que a gente tem? E é isso que eu quero que os irmãos guardem. A minha oração foi, Senhor, que os irmãos não fiquem confusos com essas interpretações dispensacionalista, aliancista. São coisas que os irmãos precisam já começar a ouvir. Mas o que eu quero que vocês guardem é isso aqui. Do verso 1, e aí, do verso 1 ao verso 4, serve para as duas interpretações, para as duas linhas, tanto o dispensacionalista quanto o aliancista. Todos os dois têm que acreditar nisso aqui. Nisso aqui o quê? Primeiro, que aqui é a palavra do Senhor. E palavra do Senhor é justiça. O que Deus diz, Ele faz. O que menos importa é quando e como. Tá, meus irmãos? O que menos importa é isso. O quando e como. O que importa mesmo é você ter convicção de que Deus faz justiça, porque Ele é poderoso no que fala. Lembra o que diz Isaías 53 ou é 55? Que a minha palavra não volta vazia, os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos. Quando eu lanço uma palavra, ela faz aquilo que eu desejo que ela faça. Aí ele dá a analogia lá da neve, né, e tal. Segunda coisa, que esse Deus que é soberano, ele é poderoso, ele tem poder, ele tem força. Força no sentido de quebrar qualquer argumento, de mudar qualquer circunstância, porque ele é o Deus criador.
A palavrinha que aparece, meus irmãos, disse, no finalzinho do verso 4, disse. Essa palavrinha é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis 1. E disse Deus, que é a ideia de um Deus poderoso, criador de força. Que ele não só fala, ele fala e faz. E faz sem nenhum esforço, porque ele é totalmente poderoso. Então, hipótese alguma, seja você dispensacionalista, seja você aliancista, você tem que crer que Deus, quando fala, ele cumpre. E por que ele cumpre? Porque ele é poderoso. E não só isso. Sua palavra, seu poder, sua ação. E a sua ação eu vou colocar como intervenção. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que intervém. Deus, nesse tempo, 2.600, 700 anos atrás, Deus no seu trono, ele olha e vê a arrogância, vê a soberba, vê a presunção, e ele, como Deus, ele poderia ter acabado com tudo já, mas ele, por misericórdia e graça, levanta um profeta, enche ele do seu poder, verso 8 do capítulo 3, e enche ele de força, coragem, para confrontar esses pecadores. E esse mesmo Deus, quando confronta, ele sabe que ele sempre vai sustentar o remanescente. Então, repito, independentemente de que isso aqui vá acontecer no milênio literal, independentemente de que isso já esteja acontecendo, começou a acontecer, quando Jesus chegou aqui, o que eu e você temos que sair daqui é com a certeza e convicção de o que Deus que fez tudo isso aqui, que prometeu tudo isso aqui, com a sua palavra, com seu poder, com a sua ação, é um Deus, como diz o nosso último verso, nosso último ponto, é um Deus que jamais vai deixar alguma brecha para que a gente escape da sua intervenção. O verso 5 vai dizer: porque todos os povos andam cada um em nome de seu Deus. Mas, quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Perseverança aqui. Por que a gente persevera? O Novo Testamento diz para a gente persevera porque a caminhada da perseverança, ela é como se fosse uma moeda. De um lado está nós, é nossa responsabilidade, mas do outro lado é Deus. Filipenses, desenvolvei a vossa salvação. Ali é perseverança. Porque pertence a Deus o querer e o efetuar. Continua o verso lá. Então, nós perseveramos porque Deus age com a sua palavra justa, com a sua palavra que é poder, com a sua palavra que é ação, que intervém e faz exatamente como Ele quer. E assim eu parto para a conclusão, meus irmãos, desse texto aqui. O que mais importa para eu e você olhar para esse texto, repito, não é como e quando vai acontecer. Isso aí é polêmica que a gente nunca vai resolver. Entendeu? Você vai ler uma penca de livro que vai dizer, não, é assim. O outro vai dizer, é assim. Mas todos eles, no final, até hoje eu não achei um arrogante suficiente para dizer, é assim. Sempre tem mais. Mas o que nós devemos nos abraçar é. Aqui é uma palavra de esperança, meus irmãos. O verso 12 é desesperador. Verso 12 do capítulo 3. O verso 1, o verso 2, o verso 3, o verso 4, o verso 5 e o verso 6, que será o nosso próximo sermão. É uma palavra de esperança. Olha o que o verso 3 diz. Naquele dia, nos últimos dias, será naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que concheiam, recolherei os que foram expulsos e os que tinha afligido. E aí ele vai trazer palavras aqui de esperança, mas ele já começou aqui. Então, olhe para o mundo hoje. Tem injustiça ou não, meus irmãos?
Tem depravação ou não? Tem idolatria ou não? Tem destruição ou não? Tem ganância, soberba, arrogância? Tem ou não? Tem. Mas não perca as esperanças. Deus está no controle de tudo isso. Segunda coisa, que é olhar para esse texto, além da esperança, nós precisamos, meus irmãos, ter expectativas nas promessas do Senhor. E repito, não se importando de quando e como. Porque essa era a preocupação dos discípulos. Os discípulos preocupados com o futuro. Senhor, como é que se dará o fim? Como é que vai ser? Quais são os sinais? E o Senhor traz eles para o presente. É como se eu pegasse a cabeça deles, que estavam olhando lá para frente, botasse assim, olhe para cá, para a sua vida agora. Se preocupe com o que você tem aqui diante de você. Você tem um monte de gente dizendo que fala no meu nome. Cuidado com os falsos. Você está vendo um monte de guerra aí. Não se desespere. Não perca a esperança. Tenha expectativa. As minhas promessas vão se cumprir, eu garanto. Você tem que se preocupar é como se comportar para quando eu chegar, te encontrar. Então, meus irmãos, qual é a sua expectativa? Aqui, Deus está se colocando como um Deus que tem o controle de tudo, é soberano. Um Deus que é justiça, mas que é gracioso. Terceira coisa, eu preciso ter esperança, eu preciso ter expectativa, eu preciso confiar, meus irmãos. E eu sempre vou estar dizendo isso aqui, tá? Confiar, independente de como vai ser e quando vai ser. Eu tenho que confiar nas promessas do Senhor. E aí eu não podia deixar, como está muito na minha cabeça, a quarta coisa é o que nós terminamos ontem na EBD. Temor. Não podemos perder o temor. E nós aprendemos que temor o que é, irmãos? Reverência, confiança, respeito. Mas acima de tudo isso daí, a gente não pode esquecer que temor é alegria, meus irmãos. Alegria. E a Bíblia vai dizer que a alegria é a nossa força. É a força do Senhor em nós. Então, meus irmãos, saia daqui hoje, olhando para esse texto e lendo todo o capítulo, tendo a sua esperança renovada, expectativa renovada, confiança renovada, temor renovado, para que, de fato, eu e você possamos ser esses que o final do verso 5 diz: mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre, perseverando até a volta do Senhor, seja com o milênio literal, ou seja, já vivendo o milênio. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar.